Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a parte 3 do modelo HO, modelo de Hechingen-Ohlin. Vambora? Bom, pessoal, recapitulando aqui, o comércio segundo o modelo HO leva aos seguintes resultados: ganho do comércio para ambos os países, como vimos, e um país exporta um bem e importa o outro bem. Aqui na tela está aparecendo para vocês o comércio tipo interindústria, país doméstico exporta Y e importa X, país estrangeiro, a gringa, exporta X e importa Y. Agora, nós vamos falar sobre a equalização dos preços dos fatores. Depois, nós vamos falar sobre o teorema de Stolper-Samuelson, que está falando da distribuição de renda, e depois do teorema de Ribet-Kiskin. A gente vai ver, como eu falei anteriormente, a equalização dos preços dos fatores, que é a relação entre preços dos fatores, intensidade no uso de fatores e custo relativo. O modelo HO leva aos seguintes resultados: teoria de equalização dos preços dos fatores, teorema de Stolper-Samuelson e teorema de Ribet-Kiskin. Vamos à equalização dos preços dos fatores primeiro. Dado o preço relativo dos fatores, lembrando, fator aqui é trabalho e capital, todos eles têm remuneração. Remuneração do trabalho é o salário, que é representado por W, e remuneração do capital, R de juros. Então, dado o preço relativo dos fatores, W sobre R, onde W representa o salário e R é a remuneração do capital, os setores X e Y escolherão a composição ótima de K e L, minimização dos custos de produção dado o nível de produção, ou mesmo a maximização da produção dado o custo, conforme ilustrado na figura que aparece aí na tela para vocês. Eu tenho a isocusto e eu tenho a restrição. A composição ótima de capital e trabalho ocorre da seguinte forma: no setor Y, ponto R do gráfico, onde W sobre R é igual à taxa marginal de substituição, KY sobre LY. No setor X é o ponto S do gráfico. Nesse ponto, W sobre R é igual à taxa marginal de substituição técnica, que é igual a K de X sobre L de X. Podemos notar que K de Y sobre L de Y é maior do que K de X sobre L de X, tá? Como podem ver aqui no gráfico. Isso é, o setor Y é relativamente mais intensivo em capital, como a gente já falou várias vezes. Para simplificar, consideramos a mesma curva de isocusto para os dois setores do modelo. Aqui, CT de X é igual a CT de Y, tá? Agora, eu quero que você considere um aumento de preço relativo no trabalho. Como reagirão os setores dessa economia? O gráfico aqui mostra para vocês o que acontece quando eu tenho W sobre R maior. O que acontece se essa relação de preços aumenta, tá? W sobre R2 é maior do que W sobre R1. Isso está sendo mostrado aqui naquelas duas linhas paralelas de cor lilás. Setores X e Y se tornariam mais intensos em capital. Como resultado, pessoal, a gente tem que o setor Y mudará de R para R', e o setor X vai mudar de S para S', como mostra o gráfico na tela. Assim, há uma relação positiva entre o aumento relativo do trabalho, o preço relativo do trabalho, W sobre R, e o custo relativo, CT de X sobre CT de Y. Considerando-se que a produção de cada setor permanece constante, a gente pode afirmar que há uma relação entre o preço relativo do trabalho e o custo médio relativo.
custo médio de x sobre custo médio de y. Isso é igual ao preço relativo, P de x sobre P de y, em concorrência perfeita. Ou seja, pessoal, nesse caso de concorrência perfeita, o preço é igual ao custo médio no equilíbrio de longo prazo. Assim, a gente tem P de x dividido por P de y é igual a uma função de W sobre R. Recapitulando, antes do aumento, para produzir x1, eu tinha o custo médio x. Para produzir y1, custo médio, que é o custo médio de y. Custo médio de x é igual ao custo médio de y por construção. Agora, depois do aumento, para produzir x1, eu tenho o custo igual ao custo médio linha x. Para produzir y1, custo é igual ao custo médio linha de y, sendo custo médio linha de x maior que o custo médio de linha y. Se o preço relativo do fator, que é representado por W sobre R, aumenta, então essa relação, custo médio de x sobre custo médio de y, se eleva. A parte superior do gráfico que vocês estão vendo na tela ilustra essa relação como se fosse linear, ou seja, o formato depende da tecnologia. Na parte inferior, mostra-se a intensidade no uso dos fatores dos dois setores. O que a gente pode observar é que para cada preço relativo do trabalho haverá uma relação capital-trabalho ótima, sendo que o setor X será sempre mais intensivo em trabalho do que o setor Y. Agora, considere dois países antes do comércio, antes do regime de autarquia, o doméstico e o país estrangeiro, asterisco. Se P de x sobre P de y é igual ao custo médio de x sobre o custo médio de y, e isso é maior do que P de x asterisco sobre P de y asterisco, que é igual ao custo médio asterisco de x sobre o custo médio asterisco y, então haverá incentivo ao comércio. Dados esses preços relativos, os consumidores do país doméstico preferirão adquirir o bem X produzido no país estrangeiro. A demanda de X no país estrangeiro aumentará e ocorrerá então o contrário no país doméstico. Portanto, o preço relativo, pessoal, do bem X tende a se elevar no país estrangeiro e se reduzir no país doméstico até atingir aquela igualdade que a gente já conversou. No país estrangeiro, o aumento do preço relativo do bem X estimulará o aumento da sua produção. Como o setor X é mais intensivo em trabalho do que o setor Y, haverá uma maior demanda líquida de trabalho, o setor X contratando e o setor Y liberando trabalhadores, que provocará um aumento no preço relativo do trabalho. No país estrangeiro ocorrerá o inverso, a gente tem que lembrar sempre disso. Como resultado, ocorrerá a equalização do preço relativo dos fatores. Em resumo, o comércio de bem é um substituto do comércio de fatores que não pode ser realizado devido à perfeita mobilidade de fatores entre os países. Conclusão, pessoal, W sobre R, que é o preço relativo dos fatores de produção, vai ser uma função de P de x sobre P de y, que é o formato dessa função G vai depender da tecnologia. Aqui eu tenho a equalização do preço relativo dos fatores. Aqui no eixo horizontal eu tenho W sobre R. No eixo vertical eu tenho P de x sobre P de y. E aqui é o caminho que eu acabei de falar para vocês. W sobre R no comércio internacional. Aqui no meio, onde o meu mouse está passando, esse comércio gera equalização dos preços relativos dos fatores. E o comércio também gera equalização dos preços relativos dos bens. Esse aqui a gente já tinha visto, e esse aqui de baixo é a consequência agora da abertura comercial, tá? Essa equalização dos preços relativos. Aqui, a primeira bolinha verde, W sobre R, é o preço relativo no país doméstico. Essa terceira bolinha verde, que é o W sobre R, com asterisco, é o preço relativo na gringa. Com o comércio, eu tenho esse ganho aqui para, por exemplo, o país. W sobre R, linha,
que é o preço após o comércio. O comércio de bens, então, a exportação do fator abundante e importação do fator escasso. E esse é o resultado basicamente. O comércio, então, contorna a imobilidade dos fatores entre os países, tá? A gente tem perfeita mobilidade da mão de obra entre os setores, mas a gente não tem perfeita mobilidade dos trabalhadores entre os países, tá? Só entre os setores. Então, no final das contas, aumenta a produção de X para exportar, que é o comércio, maior demanda líquida de trabalhadores e elevação dos salários. E a gente tem imigração de trabalhadores. Aí isso entre aspas, tá? A exportação de trabalho. Na prática isso não acontece, a gente está vendo só o resultado líquido disso. A oferta de trabalhadores diminui e há uma elevação nos salários. Vamos avaliar esses gráficos que estão na tela de vocês. País doméstico, o preço relativo é menor do que o país estrangeiro. O que acontece aqui? Há um deslocamento da demanda de D1 para D2 para a direita. Isso faz com que o salário passe de W1 para W2, tá? Então, como consequência do comércio, o W sobre R passa a ser igual a W asterístico sobre R asterístico, tá? E a migração é mostrada aqui no segundo gráfico. W sobre R vai ser igual a W asterístico sobre R asterístico. Você tem uma mudança na oferta 1 para a oferta 2, que é a migração dos trabalhadores. Bom, uma pergunta importante é: por que os salários não são iguais entre os países? As tecnologias são diferentes. Se um país tem tecnologia superior, pode ter um salário e remuneração do capital maiores. Apesar do comércio, os preços não são iguais. Barreiras do comércio, por exemplo, tem tarifas e cotas, eu tenho que levar isso em consideração. Eu estou falando que os preços não são iguais, mas, como a gente viu, o preço relativo, tá? Sim, a gente não está falando de preço relativo, e sim de preço agora. O custo de transporte eu também tenho que levar em consideração para avaliar aqui por que os preços não são iguais nas economias. Os países não produzem os mesmos conjuntos de bem Y, isso vai fazer com que os preços não sejam iguais também, tá? Por exemplo, a especialização no bem X ou no bem Y. Um exemplo, o café não é produzido nos Estados Unidos, é produzido, por exemplo, aqui no Brasil ou na Colômbia. Vamos ao teorema de Stolper-Samuelson. Observe, se há retornos constantes de escala e se ambos os bens são produzidos, um aumento no preço relativo do bem eleva o retorno real do fator utilizado mais intensivamente nesse produto e reduz o custo de outro fator. Suponha, novamente, que o país doméstico é abundante em capital em relação ao país estrangeiro. K sobre L é maior que K sobre L, ambos com asterisco, que representam o internacional. E o setor Y é intenso em capital em relação ao setor X, ou seja, KY dividido por LY é maior do que KX sobre KY. Assim, a gente vai ter que o preço relativo, né, que é P de Y sobre P de X, vai ser menor que o preço asterístico, que é igual a P de Y sobre P de X, do mercado estrangeiro, que é o com asterisco. E o país doméstico tem vantagem comparativa no bem X. Como vimos anteriormente, com o comércio, o P, que é o Pzinho, preço relativo, aumenta. Vamos entender o teorema sobre a ótica do país doméstico. Nesse país, a produção de Y se eleva e a produção de X diminui. Para o setor Y, aumentar a produção precisa de mais recursos, tanto capital quanto trabalho. Esses fatores serão disponibilizados pelo setor X, que está em contração. No entanto, como o setor Y é mais intensivo no uso de capital, cada unidade de X que deixa de ser produzida libera capital em quantidades abaixo do necessário para o setor Y, aumentar a sua produção em uma unidade.
Da mesma forma, a quantidade de trabalhadores que é dispensada no setor X é maior, né, do que o necessário para o setor Y. Como resultado, nós teremos no mercado de fatores um excesso de demanda de capital e um excesso de oferta de trabalho. E se ajustará diminuindo o salário e elevando a remuneração do capital. Isso significa, pessoal, que o preço relativo do trabalho vai cair, o que leva a uma empresa de ambos os setores a buscarem tecnologias intensivas no uso do trabalho, ou seja, poupadoras de capital. Para captar a intuição desse resultado, pense nos alunos que precisam recorrer ao laboratório de informática da Faculdade de Economia. Se há muito mais alunos do que computadores, alguns alunos terão que esperar sua vez. A produtividade média dos alunos será menor. O mesmo vale para o trabalhador do setor X e Y, e seu salário real é determinado pela sua produtividade. Logo, se os dois setores adotam tecnologias menos intensivas em capital, a produtividade do trabalhador cai e o salário real também. Portanto, os trabalhadores perdem com o comércio internacional. Olha o exemplo que aparece aí na tela. Para produzir uma unidade de Y, é preciso R$ 200 em máquinas e um trabalhador. Para produzir uma unidade de X, é preciso R$ 100 de máquina e 2 trabalhadores. Haverá escassez de capital e excesso de trabalhadores, tá? Aumento da remuneração do capital e queda nos salários. O preço relativo do trabalho cai, como mostra aqui na tela. W sobre R cai. Setor X e Y buscarão tecnologias intensivas em trabalho ou poupadoras de capital. O gráfico que aparece aí na tela ilustra os setores que tornam-se mais intensivos em trabalho, tá? Eu tenho essa curva aqui A1 e essas duas linhas pontilhadas aqui em verde. Eu tenho K1 sobre L1 e depois eu tenho K2 sobre 2, tá? Aqui na segunda angulação. Vamos lá falar sobre a tecnologia intensiva no uso do trabalho. K sobre L cai, a produtividade do trabalhador diminui, o salário real é igual à produtividade do trabalhador, então o salário real se reduz, trabalhadores perdem. L sobre K aumenta. Nesse caso aqui, a produtividade do capital se eleva, a remuneração real do capital, que é a produtividade do capital, remuneração real sobe e os proprietários do capital ganham. Esse resultado vale para o setor X e para o setor Y. Pessoal, temos que lembrar que se os dois setores adotam tecnologias menos intensivas em capital, a produtividade do trabalhador cai e seu salário também. Eu já falei isso aqui anteriormente. Portanto, os trabalhadores perdem com o comércio internacional. A remuneração dos proprietários do capital depende da produtividade das máquinas e equipamentos, que por sua vez depende da quantidade de trabalhadores que estão disponíveis por unidade de capital. Vimos que a relação capital-trabalho cai, isso é, a relação trabalho-capital a relação trabalho cai, isso é, a relação trabalho-capital aumenta. Logo, pessoal, se os dois setores adotarem tecnologias menos intensivas em capital, a produtividade do trabalhador cai e seu salário real também cai. Como eu já falei para vocês, os trabalhadores perdem com o comércio internacional. A remuneração dos proprietários do capital depende da produtividade das máquinas e equipamentos, que, por sua vez, pessoal, depende de quantos trabalhadores estão disponíveis por unidade de capital. Vimos anteriormente que a relação capital-trabalho cai, isso é, a relação trabalho-capital aumenta. Logo, os donos do capital conseguem uma remuneração real maior. Pessoal, o comércio que aumentou a renda nacional no país, proporcionando um aumento do bem-estar, provocou perda para os trabalhadores e ganhos para os proprietários do capital. Esse é o conflito distributivo.
O país doméstico aloca mais recursos para a produção de Y, cujo preço se valorizou. Melhora a eficiência da economia, que diz que devemos distribuir os fatores de produção nos setores mais valiosos. Como efeito colateral, gera uma redistribuição de renda. E aí, vale a pena aceitar esse tipo de comércio? Quais pesos você daria ao ganho de eficiência econômica e redistribuição da renda? A gente pode analisar um exemplo agora, tá? Suponha que a eficiência gera um ganho de renda nacional de 100, sendo que os proprietários do capital ganham 140 e os trabalhadores perdem 40. Por que os economistas, inicialmente, vou lembrar, nem todos, davam pouca importância ao efeito da distribuição de renda? Eles ficavam satisfeitos com o aumento que se poderia ter em tese com o comércio, mas eles não estavam muito preocupados com a distribuição dessa renda. Isso porque não é fácil identificar os ganhadores e os perdedores desse complexo jogo, né? Além disso, empresas fecham porque são mal administradas, não se atualizam tecnologicamente ou devido à concorrência externa. O que vocês acham? Como que a gente identifica o principal fator? Isso é muito complicado. O processo tecnológico também causa perdedores. Há 50 anos, todos os jovens que buscavam emprego inicial no setor terciário tinham que ser capazes de datilografar um texto. Por exemplo, para fornecer essa capacidade, havia escolas de datilografia. A revolução dos computadores pessoais tornou obsoleto esse conhecimento. Essas escolas fecharam. O governo deveria ajudar esses professores e proprietários das escolas, porque afinal de contas eles perderam a fonte de renda. Vamos ver um caso recente agora. A entrada da Uber no mercado de transporte afetou a renda dos motoristas de táxi. E aí? Cabe apoio aos condutores de táxi? O que vocês acham? A Uber é uma empresa estrangeira, na verdade norte-americana. E quando você usa esse serviço, está na realidade importando serviços. Isso faz diferença? E se a Uber, por exemplo, trouxesse ao Brasil condutores estrangeiros, em vez de condutores brasileiros? Até recentemente, a maioria das escolas, né, das economias, considerava que todos os fatores, principalmente inovação tecnológica, provocariam maiores impactos na redistribuição da renda. No modelo HO, os trabalhadores do país doméstico que perdem emprego no setor X encontram empregos no setor Y. Haveria perda apenas no período de transição de um emprego para outro. No entanto, pessoal, mais recentemente surgiram estudos empíricos mostrando que nos Estados Unidos, os trabalhadores afetados pelas importações de produtos chineses, após 10 anos, não tinham obtido emprego com renda similar. Grupos sociais pressionaram contra a globalização e apoiado assim por governos mais populistas, reforçaram essa visão. Sempre tem aqui nesse jogo, nessa dinâmica de comércio internacional, um grupo que vai perder. E esse grupo ele vai sofrer as consequências do comércio. Assim, aumentaram os economistas preocupados com o efeito da distribuição de renda através do comércio. E esse é um ponto importante para a gente pensar e refletir. Até agora, a gente viu o modelo HO com algumas teorias adicionais, como, por exemplo, o teorema de Sloper-Samuelson, que eu acabei de falar. No próximo vídeo, a gente vai entrar no último tópico do modelo HO, que é a questão do teorema de Ribet-Skin. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até breve.